Eu vou começar falando, eu estava falando, né, de como que eu cheguei nesse estudo, nessa conexão de emoções e dinheiro, como foi essa trajetória aí, um pouquinho do que eu cheguei aqui, e por que que a gente precisa falar disso? A questão é essa, por que que nós estamos aqui, por que que a gente está falando disso? Eu costumo dizer que falar de dinheiro é encarar, não é o dinheiro em si, a gente está encarando os nossos sonhos, os nossos projetos, a vida que a gente escolheu, né? Quando a gente olha para o dinheiro, a gente está olhando para nossas escolhas de vida. Isso torna ainda mais difícil falar desse assunto, por isso que esse assunto costuma ser tabu, esse assunto costuma ser desconfortável. E eu sigo muito uma pessoa, né, chamado Amuri, Eduardo Amuri. Fiquem à vontade, fique à vontade para buscar ele na internet. Ele é uma pessoa super aberta, a maioria dos textos dele são abertos, então vocês podem ler, ver, seguir no Instagram. E ele fala que o antídoto para isso é falar. Que quanto mais a gente fala desse assunto, mais ele deixa de ser tabu e mais a gente entende que a gente não está sozinho, que está todo mundo tentando entender um pouco mais e lidar melhor com essa relação de forma igual e diferente, com as nossas diferenças, mas todo mundo com vulnerabilidades, com fragilidades. E aí, a minha trajetória também vem dessa descoberta aí. Eu nunca fui, né, uma pessoa de super endividada, mas eu acho que eu fazia o básico de todo mundo. Eu comprava para pagar, né? Comprava apartamento, comprava carro, comprava roupa, parcelado, né? Tinha cartão C&A, Renner, Riachuelo, Marisa, o que vocês imaginarem, era o meu perfil. Não era super endividada, estava dando conta ali, mas fazendo. E foi interessante que em algum momento eu comecei a estudar não por isso, eu achava que estava tudo ok, que esse era o momento, que era o jeito mesmo que tinha que ser feito, é assim que eu aprendi, vim de uma família em que tinha um dos pais super endividado e o outro super econômico, então tinha os dois exemplos, e aí começo a estudar sobre isso porque meu sogro fez uma poupança para o meu filho desde que ele nasceu. Meu filho devia ter mais ou menos aí uns 15 anos, foi em 2015, e eu começava a ver no jornal, eu vejo muito jornal, eu estava vendo no jornal que quem tem dinheiro na poupança não vai render nada. Até hoje esse assunto continua assim, né? Não rende nada, não rende nada. Eu ficava assim, gente, era para o menino comprar um carro quando ele tivesse 18 anos, ele vai comprar bicicleta. Foi por isso que eu comecei a estudar. E eu não sabia naquele momento que esse mundo de finanças ia se abrir. E abriu de uma maneira que eu consegui. Eu entendi, inclusive, que a psicologia tem um campo de estudo para isso, né? Por quê que a psicologia foi estudar isso? Porque a economia, ela tem a teoria econômica, ela não considera o ser humano, ela considera que se você fizer isso, o resultado vai ser aquele. Só que em algum momento, por que não dava certo? Porque tinha o ser humano, a limitação humana. Mas não é porque somos limitados, é uma condição nossa. Somos, como diz o estudioso que eu gosto muito, que é o Dan Ariely, ele tem um livro chamado Previsivelmente Irracionais. Nós somos previsivelmente irracionais. Uma outra estudiosa, que é a Vera, que é referência na psicologia econômica no Brasil, a professora Vera Rita Mello Ferreira, ela fala assim, se a gente pegar a escala evolutiva humana, a racionalidade está nos últimos... E vamos supor que sejam 24 horas a história da humanidade. Os últimos 15 minutos é que está a racionalidade. Né? É ali dos últimos 15 minutos. Então, nós somos irracionais. E a economia não considerava isso. Então, com os estudos, né, da psicologia, não é à toa, dois psicólogos ganharam o prêmio Nobel, né, Nobel de Economia, dois psicólogos. Por quê? Porque estudaram que a gente é um fator humano. Nós temos... quem comanda a maioria das nossas decisões não é a razão, é a emoção. Isso vale para tudo, inclusive para o dinheiro. Então, aí nessa perspectiva aí, né, como é que se dá essa nossa relação? Essa relação que a gente tem. A nossa relação com o dinheiro ela é totalmente emocional. Totalmente, né? As nossas referências, se cada um fizer uma pergunta aí, quais são suas referências em relação ao dinheiro? Dá uma parada e pensa como é que o seu pai, a sua mãe, ou outro familiar com quem você tenha convivido muito próximo, tenta se lembrar de quais foram as referências que você recebeu na infância sobre o dinheiro. Como essas pessoas lidavam.
Em que momento você descobriu que dinheiro era algo importante? Ou será que você percebeu porque era a falta dele que era importante? Então, essas referências sobre o dinheiro foram nos formando, nos moldando e nos colocando de encontro com uma questão social, que é uma construção social, que é o dinheiro, e foram formando também a forma, a nossa relação, como a gente lida com o dinheiro. Então, é importante a gente fazer essa visita para entender também se a gente está repetindo algum padrão que a gente aprendeu na nossa vida financeira, se a gente está, ao contrário, fazendo exatamente tudo, eu não quero de jeito nenhum fazer aquilo que as minhas referências faziam. E entender um pouquinho de como a gente construiu isso. Também é importante que você pare um pouquinho para pensar assim, e eu? Quando eu comecei a lidar com dinheiro, quando eu recebi meu primeiro dinheiro, como é que eu lidei com isso? Eu aprendi como? Duvido que muitos aqui tenham tido educação financeira. Hoje é um assunto que está voltando, né? Está voltando, não, está chegando, nunca esteve, está chegando. É um assunto que está aí. Mas será que você teve na escola? Provavelmente não. Como é que você aprendeu a lidar com dinheiro? Como é que foi o seu aprendizado? Como é que foi o seu primeiro salário? O seu primeiro dinheiro que você recebeu, se você recebia mesada ou não, ou se você recebia dinheiro e mal deu para pagar as contas. Como foi essa relação? Isso tudo é para a gente entender que a gente foi aprendendo no caminho com referências. E as nossas emoções, desde muito novo, quando a gente entendeu, por exemplo, que as referências que nos deram do dinheiro, da falta dele, da importância dele, da nossa convivência, foram formando a nossa ideia e a nossa relação sobre o dinheiro. A partir daí, eu queria propor para vocês um grande desafio, que é falar sobre dinheiro. Como eu falei, o Eduardo Daburi fala que esse é um antídoto, né? Falar disso, porque é um assunto que é tabu. É pior, eu falo que é pior que mandar nudes, dizer qual o valor do salário. É pior do que mandar nudes. As pessoas têm horror, né? Pode pedir até nudes, mas não pode pedir para falar o valor do salário. Então, e a gente falando disso, a gente, como eu falei, vai encarar sonhos, projetos, e aí sim, é difícil? É, mas também é libertador no sentido da gente começar a perceber que estamos todos juntos. Todo mundo tem problema ou, de alguma maneira, tem uma relação com dinheiro melhor ou pior, numa perspectiva muito pessoal ou da sociedade. E aí a minha proposta para vocês é realmente falar um pouquinho disso. Não é muito, mas falar um pouco disso. Como que a gente vai falar? Eu queria propor que a gente se dividisse em salas e eu vou usar uma metodologia que também não é minha, é do Eduardo Amuri. Ele, como eu falei, ele é um doce de pessoa, ele distribuiu a metodologia para um grupo que queria e esse grupo, ele chama de Roda de Conversa sobre Grana. Então, ele propõe, ele me passou toda a metodologia e esse exercício a gente vai se dividir em salas e nós vamos ter dois papéis, um falante e outro ouvinte. O papel mais desafiador é do ouvinte. O falante vai contar sua vida financeira em 1 minuto. Pode ser de forma geral, pode contar do histórico familiar, pode contar do dia a dia, pode contar do jeito que quiser. Do jeito que quiser, não tem nenhuma regra. Posso falar do dia a dia, esse mês deu para pagar as contas, esse mês eu fiz aquilo. Ou pode falar de forma global, da forma que você quiser. Pode falar das suas emoções em relação à psicologia, ao dinheiro, do jeito que você achar que é melhor. O ouvinte vai ter um desafio maior. O ouvinte ele tem que escutar sem nenhuma reação. Ele não vai poder sorrir, ele não pode franzir a testa, ele não pode dar conselho, nem bronca, né? O ouvinte ele vai se auto-observar, ele vai perceber e observar suas sensações, se ele sente algum desconforto, se não, como é que aquilo bate para ele. Então, o grande desafio aí, a gente vai fazer isso automaticamente, né? A gente vai dividir as salas aleatoriamente, e aí o ouvinte vai falar 1 minuto, o falante vai falar 1 minuto, o ouvinte escuta. Depois vocês vão trocar. E aí, quem foi ouvinte se torna falante e o ouvinte tem o mesmo desafio. Não pode sorrir, não pode franzir a testa, não pode ter expressão, não pode dar conselho, não pode dar bronca, não pode fazer nada. É só ouvir.
Nós vamos fazer isso na primeira vez. A Cíntia aí, que é a minha co-host, né, vai conseguir fazer, eu acho que é a host, né? Vai fazer essa divisão. Depois nós vamos para uma outra sala. A gente vai fazer 2 rodadas. E depois a gente volta e aí a gente conversa um pouquinho. Pode ser? Sim, eu vou pegar essa fala, então, para falar de reserva financeira. Eu falo que, sabe aquele cavalinho que você tem a cenoura na frente e a pessoa e o cavalinho vai atrás da cenoura? A gente tem que descobrir qual é a nossa cenoura. E se a gente está num casal, qual é a cenoura junto, né? Qual é a nossa cenourinha? Qual é a motivação? Para que a gente está juntando? Né? E aí, antes de falar para que a gente está juntando, é muito importante, uma das coisas que eu falo assim, ter algum tipo de reserva. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos que ter algum tipo, mínima que seja de reserva para alguma. Tem gente que chama de reserva de emergência, tem gente que chama de colchão de segurança, tem nome de tudo quanto é tipo. Eu falo que essa reserva ela foi muito importante. Foi o primeiro passo que eu fiz, é o que um monte de youtuber e gente que estuda isso fala, porque ela realmente, eu chamo de paz. Eu falo que é a minha reserva da paz. Então, se eu já tenho a minha reserva da paz, aí eu posso pensar, o que eu quero comprar? Eu quero trocar o carro? Eu quero fazer tal coisa? O que eu quero fazer com esse... Isso é uma dica, tá, gente? Não é receita, é uma dica que se mostra eficaz. Por quê? O modo como cada um de nós, né, entende o seu bem-estar e até busca esse bem-estar e cultiva esse bem-estar, fala muito das nossas escolhas de vida. E aí a gente tem que saber o que nos motiva. Para que a gente está juntando dinheiro? Porque juntar dinheiro só para juntar dinheiro, a gente vai ser uma pessoa sovina, uma pessoa que não aproveita. Eu tenho um caso de uma amiga do meu marido que estudava com ele, que eles viviam numa situação de muita restrição. Né? Estavam no Sacré-Cœur e tudo, mas tinha muita restrição. Ele fala que quando ele morreu, que esse senhor morreu, ele era dono de um cartório, se eu não me engano. Chegaram na casa dele um advogado e eles descobriram que eles eram bilionários. Bilionários. E os filhos são milionários até hoje, ele até brinca, mas esse dinheiro um dia acaba, acho que os netos não vai sobrar, não. Mas os filhos se tornaram assim. Isso também não é uma relação com dinheiro que não me parece saudável. Então, acho que a gente tem que saber o que nos motiva. Para que a gente junta dinheiro? Eu hoje sei para que eu junto. Para que a gente sonha? Por que eu sonho? Então, cada um está no momento. Tem gente que está no momento de juntar dinheiro. E eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito pertinente aqui. Eu tenho falado sobre isso. Meu marido ficou agora 3 meses de licença nessa pandemia. Ele é da iniciativa privada. E a Reserva da Paz nos deu paz. Nos deu muita paz. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque foi muito importante. Se em 2015 eu não tivesse começado a estudar, eu acho que nós teríamos passado agora por uma situação muito, muito mais difícil. Nós teríamos muito mais dificuldade. Então, vamos lá. A gente já falou que é para falar sobre dinheiro, né? O que a gente faz? Eu estou olhando para o relógio aqui. Fala sobre dinheiro. Fala com pessoas que você tem confiança, fala com um amigo, fala com um familiar. Começa a dividir isso, porque com certeza alguém vai ter alguma experiência que pode trocar com você, você vai ter alguma experiência para falar com o outro. É o antídoto, fale disso e aos poucos você vai vendo que todo mundo tem alguma ideia e a gente soma junto. Foi isso que aconteceu lá na equipe, né? Eu vou citar aqui, no caso, a Vânia, porque a Vânia sempre parece para a gente, sempre pareceu a pessoa mais comedida, tal. A Roberta também. No caso, a Milena, eu aprendi uma coisa muito interessante. Milena me ensinou a negociar. Eu tinha dificuldade de negociar. E ela falava assim, oferece menos, um curso que eu fui fazer, oferece menos. Eu falava, pô, o curso custa, sei lá, 5 mil, vou oferecer 3? É absurdo isso. Ela, por que não? Por que você não pode oferecer? Eu, com muita restrição, fui lá e coloquei o valor, mas morrer de medo, né? Aquele, ai. Daqui a pouco ele falou assim, à vista, eu botei sim. Ele, tudo bem. Aí eu, e ela tem essa coisa da negociação, assim, aprendi muito com ela. A gente vai aprendendo, é isso. Quando a gente começa a falar, a gente vai trocando e vai aprendendo junto. Então, depois que você já está incorporando um pouco mais disso, eu falo, simplifica a sua vida. Tudo dica que não é minha, não, tá? Eu estou pegando do Amor, da Vera, das pessoas que estudam isso há mais tempo que eu, e estudam numa perspectiva que eu gosto, uma perspectiva de que junte seu dinheiro, primeiro milhão vai ficar rico. Eu não curto muito isso. É uma perspectiva mesmo de mais realista, e considerando que a gente vive num país muito desigual e que, para algumas pessoas, não é possível nem falar sobre isso, porque elas que a gente chama de visão de túnel. Ela só consegue ver o que está no túnel, porque tem a escassez e tudo. Então, considerando isso,
Pega a sua vida financeira e veja quantas contas correntes você tem, quantos cartões de crédito você tem, quantos cartões de loja você tem. E tenta fazer uma faxina nisso tudo. Vai eliminando, se você tem isso e está endividado nisso, ou mesmo que não esteja endividado, vai eliminando isso da sua vida, você não precisa disso. Não precisa, não tem nenhuma... Ah, mas se eu precisar, não precisa. Para tudo tem jeito. Então vai simplificando sua vida, vai simplificando, tenha uma conta corrente, tenha um cartão, que a gente hoje, aí eu falo, precisa ter um cartão, porque você tem que ter um cadastro no iFood, no Uber, não sei aonde, você precisa ter um cartão. Mas tenha um cartão, você não precisa ter 10 cartões. Se você tem 10 cartões com limite baixo, por isso você precisa juntar, é porque provavelmente você não está dando conta da sua vida financeira e precisa ter vários cartões. Eles não vão aumentando o limite, porque provavelmente você não está com aquele chamam de score positivo na praça, por isso não aumenta o limite. Então, vai fazendo uma faxina na sua vida financeira. Da seguinte maneira também, sabe aquela TV a cabo, aquele celular? Há quanto tempo você não visita a sua conta para saber, de repente, se tem algum plano mais barato? Né? Se tem algum, se você está pagando taxa de banco, gente, hoje em dia tem tanto banco que você não precisa pagar taxa nenhuma, e tem gente que paga 50, 70 reais, 20 reais, que seja, qualquer taxa para ter cartão de crédito, para ter conta corrente. Ninguém precisa pagar taxa mais para ter isso. Hoje tem muitas alternativas que vocês podem buscar. Eu falo, simplifica a sua vida, faz uma faxina financeira. Tem alguma reserva, como eu já falei, né? Porque eu falo que guardar dinheiro também é autocuidado. Isso é autocuidado, é poder dormir em paz, botar a cabeça no travesseiro, como diz, né? E não ter aquele monte de pensamento. Então, é autocuidado. A gente fala aqui na Pausa Consciente de autocuidado, de você cuidar de você e de quem está perto, de quem você ama. Então, guardar dinheiro é autocuidado. Conseguir não se endividar. Muitos problemas de relacionamento com pais e filhos, familiares, né? Entre casal, o dinheiro emerge. Nem sempre eu vou dizer que ele é o problema, não, mas ele emerge como um problema. Então é importante que a gente cuide disso aí. Então, cuida um pouco do seu planejamento. Não precisa ter, eu preciso anotar tudo que eu estou gastando. Não, não é isso. Mas tem um planejamento mínimo. Pode ser no papel, na planilha. Se você sabe fazer planilha, eu não sei, nunca aprendi. Né? Mas planilha, um aplicativo de finanças. O que você achar que funciona para você. Pode ser um papelzinho escrito, mas faz algum planejamento para que você tenha alguma referência, para você saber como você está gastando o seu dinheiro. E se você está gastando dinheiro, lembra da cenoura que eu falei? Será que você está gastando dinheiro com a sua cenoura? Com aquilo que realmente você quer? Com aquilo que você deseja? Ou você está fazendo shopping terapia, quando briga com o namorado, briga com o pai, briga com o filho, vai para o shopping fazer shopping terapia? Será que você está comprando coisas que realmente são valor para você, que você deseja? Ou está só gastando para aliviar a cabeça? Então, é nesse sentido que a gente tem que começar a visitar o nosso planejamento financeiro, as nossas finanças. E aí, só existe financiamento porque, na verdade, o financiamento, ele é, digamos assim, um endividamento. As pessoas acham que não, mas cheque especial é endividamento. Cartão de crédito parcelado é endividamento. Tem a Catarina Sacerdote, que ela é uma pessoa que eu sigo também no Instagram e que eu fiz o curso com ela. Ela fala uma coisa que eu gosto muito também. Financiamento, parcelar não mata, mas fragiliza. E é verdade, parcelar não mata. Mas é o mesmo preço de à vista. Mas você está, sim, comprometendo sua vida financeira para o futuro. Então, parcelar não mata, mas fragiliza. Então, se você só existe super endividado porque existe super crédito. Se não tem alguém para dar super crédito, não teria super endividado. Então, cuide disso. Veja se tem 3 dicas aí, né? Quando você for comprar alguma coisa, pensa, eu preciso realmente disso? Eu tenho dinheiro para comprar isso à vista? E a última pergunta, precisa ser agora? Eu uso muito essa comigo. Muito, muito, muito. Eu tenho vontade, eu posso comprar à vista, mas eu falo assim, será? Eu falo, vou para casa. Se amanhã eu quiser ainda, eu volto e compro. E posso te falar? Eu às vezes volto, mas é muito pouco. Muito pouco eu volto para comprar. Então use isso com você, porque muitas vezes a gente está comprando coisas por impulso, porque lembra, somos previsivelmente irracionais. A gente tem vontades, tem desejos impulso. A nossa mente funciona buscando prazer imediato. Então, poxa, gostei dessa blusa. Poxa, gostei do que, sei lá, eu quero comer isso aqui. E aí, o prazer imediato vem. Não é que a gente não possa se agradar, mas será que isso não compromete aquilo que você colocou lá como, eu quero comprar
uma casa no campo, uma casa na praia, quero, sei lá, fazer a viagem para não sei aonde. Então, são coisas importantes. Então, deixa o cartão em casa. Eu sempre falo, deixa o cartão em casa. Se não pode comprar à vista, é melhor não comprar. Isso vale para tudo? É receita? Não. Dica, tá, gente? Gasta seu dinheiro com experiência. Isso, os estudos têm mostrado que quando a gente gasta dinheiro com experiência e não com objeto, a nossa sensação de prazer e bem-estar, ela é, digamos, mais duradoura. Porque a experiência, eu falo viagem, eu gosto muito de viajar. Então, eu falo que a viagem a gente curte antes, a viagem a gente curte durante e a viagem a gente curte depois. De preferência, se ela estiver toda paga e depois, quando você chegar, não tiver nenhuma conta dela para pagar, tá? Que é um estágio que eu acho que eu alcancei agora. Então, eu viajo, eu penso na viagem antes, eu curto a viagem antes, eu curto a viagem durante e eu curto a viagem depois. Antes eu viajava, mas depois eu ficava pensando, ai meu Deus, eu tenho que pagar até o Natal. Eu viajava em janeiro até o Natal, eu estaria pagando aquela viagem. Não faço mais isso hoje. Então, as experiências, elas são muito mais prazerosas do que o objeto. O objeto você vai comprar, te dá um prazer imediato, mas ele não tem o efeito na sua sensação de bem-estar ao longo prazo. O que mais? Compre pequenos prazeres. Então, meu sonho é conhecer o Vaticano, por exemplo. Ou então é o Egito. Você vai ter grandes gastos, você vai juntar dinheiro por muito tempo para ter aquele volume de dinheiro para viajar. Legal. Mas ele vai ser um evento. Tente fazer com que você tenha pequenos eventos também, porque para você diluir essa concentração e a sua sensação de prazer e de bem-estar também seja mais diluída. Então, eu costumo falar que é uma grande viagem e 2.000 dias de final de semana em algum lugar para eu poder ter essa sensação durante o ano, tá bom? Esse ano não deu para fazer grande, não, mas as 2 viagenzinhas pequenininhas sempre é possível fazer para algum lugar perto, para algum lugar. Eu estou falando que essa é a minha cenoura, tá, gente? Eu não sei qual é a cenoura de cada um, não. O que motiva? A minha cenoura é viajar. Outra coisa, gaste com alguém que você ama. Gaste dinheiro com alguém que você ama. Dar presentes. Também os estudos têm mostrado que isso faz com que a gente se sinta mais feliz. Isso ajuda na nossa felicidade, né? Isso nos dá prazer. Por quê? Eu falo com gente que ama, igual guardar dinheiro. Sabe o que o seu cérebro fala de guardar dinheiro? Quando você pensa assim, mas eu vou guardar dinheiro, sabe o que o seu cérebro pensa agora? Guardar dinheiro para o futuro, para o seu cérebro, é a mesma coisa que você dar dinheiro para uma pessoa que estiver passando na rua. Ele não está dando dinheiro para você, você não entende que no futuro é você de novo. Para o seu cérebro isso é muito difícil de entender. Então, quando você está guardando dinheiro para o futuro, a sensação de prazer, ela não vem. Por quê? Porque é como se você estivesse pegando, abre a porta da sua casa e a primeira pessoa que passar, você entrega o dinheiro para ela. Para o seu cérebro é a mesma coisa, por isso que exige um esforço. Porque o nosso funcionamento mental, ele quer prazer imediato. É assim que a gente funciona. É assim que o ser humano funciona. Lembra que a racionalidade só vem nos últimos 15 minutos, se a gente botar no dia? Não tem razão aí, nós somos muita emoção. E a gente quer prazer. Então, por isso que é tão difícil, mas tão importante a gente cuidar disso, porque o futuro vai chegar. E na hora que chegar, quem vai estar lá? Você. É você que vai estar lá. Eu posso falar com vocês uma coisa. Eu falei que em setembro de 2015 eu consegui, eu comecei a estudar, né? E eu lembro que eu fui no gerente da época e falei assim, eu quero fazer um investimento. Nossa, como eu não sabia de nada naquela época ainda. E aí ele me vendeu um CDB que pagava, acho que era 87% do CDI. Nossa, achei isso o máximo, muito mais do que a poupança na época, né? E aí eu fiz esse investimento por 5 anos. 5 anos. E esse dinheiro ficou lá, preso por 5 anos. Ele saiu agora. Né? Agora, em setembro, ele saiu. E eu me dei um presente. Não vou falar como, mas eu me dei um presente com esse dinheiro. E eu olhei para o passado, eu lembro que eu estava no lugar, eu olhei e falei assim, olha eu do passado, eu aqui do futuro, te agradeço muito. Por mais que tenha sido um investimento bem ruinzinho, mas se eu não tivesse dado aquele passo lá, eu não estaria aqui nesse lugar que eu estou agora. Então, foi muito importante. O seu eu do futuro vai te agradecer muito, né? O meu eu do futuro agradece muito eu ter estudado e poder passar por essa pandemia de uma situação mais leve. Então é isso. Outra coisa, gente. Sabe quando você está brigado, chateado?
ou quando você separa, ou recebe, tem uma questão de herança, tem briga, ou briga com o namorado, que eu falei de shopping terapia, dá um tempo. Evita discutir isso nesse calor, quando a emoção está acirrada. Dá um tempo para discutir sobre esses assuntos. É muito importante, porque aí a emoção começa a diluir e a razão, a onda da emoção, né, Milena? A Milena falou no vídeo da emoção, a onda da emoção passa, né? Você surfa a onda e depois você consegue trazer um pouco mais de racionalidade. Outra coisa que eu acho importante também, comparação social. Sabe aquele ditado? Diga com quem andas que eu te direi quem és? Minha mãe falava muito isso para mim, né? Eu acho que na época ela não sabia que eu acho que na adolescência eu que influenciava minhas amigas, assim, para o mau caminho na época, né? Hoje eu sou uma pessoa mais direitinha. Mas ela falava isso para mim. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E ela falava disso porque ela falava de referência. Olhe para suas referências. Se você tem referências de pessoas que poupam, que guardam dinheiro, que conseguem ter uma relação mais saudável, provavelmente você tende a tentar fazer isso. Se a sua referência é outra, você vai tentar fazer outra. O Dan Ariely fala uma coisa também sobre dinheiro. O que é felicidade? Qual é o dinheiro suficiente para eu ganhar? Ele diz o seguinte, que o dinheiro suficiente é você ganhar mais do que o marido da sua cunhada. Ou seja, a sua mulher tem uma irmã, a irmã tem um marido. Você tem que ganhar mais que ele, porque aí você vai ser um sucesso. Porque é a referência para a mulher dele, né? Ele falou: isso é felicidade para minha mulher, ganhar mais do que o cunhado dela. Ele brinca que nos estudos que ele fez é isso. A gente tem referências. Então, vamos tomar cuidado com as nossas referências. Vamos cuidar das nossas referências, de que referência que a gente tem e se os nossos desejos também são nossos mesmo. Se não tem a ver com as referências. Será que eu preciso ter aquilo tudo que o vizinho tem? Ou aquilo tudo que o marido da minha cunhada tem? Será? Tenta olhar para você e descobrir realmente o que é valor para você, o que é bem-estar para você. Muitas vezes, a gente vai no impulso de fazer o que todo mundo está fazendo à nossa volta, para o bem e para o mal. Então, aí acontece aquela pessoa que compra a casa no campo, compra o sítio, né? E fala que é duas alegrias, uma na hora de comprar e a outra na hora de vender. Porque não tem a referência, não sabe se aquilo lá realmente vai trazer alegria. Simplesmente foi. Foi porque todo mundo diz que se comprar sítio é legal, que é paz. Descubra o que é para você bem-estar, o que é para você ter paz. Eu vou parar de falar agora, vou dar 4 minutos, Flávia, para o pessoal falar, porque eu falei demais. Se deixar, eu vou.